E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos aqui. Dólar se mantém firme à medida que as tensões China e Estados Unidos aumentam. Singapura. O dólar se manteve na quinta-feira com crescente tensão sino-americana pressionando esmagadoramente o yuan chinês, provando um contrapeso ao otimismo sobre a recuperação do coronavírus. Olha, eu sei que o canal é falando sobre o Japão, as coisas relacionadas ao Japão, tá? Aí eu tô falando de dólar aqui, estou falando de outros países, sim, porque está ligado diretamente ao Japão. Eles vão falar, mas como está ligado diretamente, japonês? Simples. Se os outros países estão ruim da perna, se o dólar para lá está ruim da perna, afeta quem? Japão. E as exportações. Simples assim. Então temos que acompanhar para ver os medidores econômicos. Nesse acompanhamento, teremos uma noção se o Japão vai voltar a exportar logo ou não. Né? E nesse meio tempo ficaremos, né, já um pouco mais atentos ao mercado de trabalho japonês também e determinados setores. Simples assim, mas vamos lá. A escalada da guerra de palavras entre a maioria, de novo, a escalada da guerra de palavras entre as duas maiores economias do mundo também se espalhou para os dólares australianos e neozelandês, com um clima muito mais cauteloso nos mercados de moedas, em comparação ao aumento das ações. Hong Kong está passando por uma crise feia. Tá tendo... Os caras estão querendo tirar a liberdade de expressão, estão querendo... Tipo assim, se tiver político lá, ou tiver alguma coisa que fizer cagada, não pode ser julgado por Hong Kong, tá? Teria que ser mandado para a China, e você sabe que na China o pau come, né? Então Hong Kong está querendo, como é que se fala assim, mais autonomia, mais independência, e a China não quer, tá? Então o pau tá comendo feio lá, protestos direto, tanto que a China, né, estava debatendo um projeto de lei para Hong Kong ontem, né, e os dois representantes de Hong Kong foram expulsos de dentro do parlamento ontem. Então tá feia, tá? E a China tá detonando as liberdades de Hong Kong? Está. Simples assim. E os Estados Unidos, né, tava doido para encontrar como é que se diz? Uma desculpa, né, para ir mais para cima da China. Encontrou. Tá. Hong Kong é o mais novo ponto de inflamação. Como o secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, dizendo na quarta-feira que o plano da China de impor leis é apenas apenas o mais recente de uma série de ações que minam fundamentalmente a autonomia e a liberdade da cidade. E já está havendo, tá? O yuan chinês, um barômetro das relações Estados Unidos-China, atingiu uma baixa recorde de 7,19 por dólar comercial offshore da noite para o dia e manteve-se próximo a esse nível na quinta-feira com 7,18. O australiano e o kiwi, eu vou fazer uma ressalva aqui no kiwi, tá? Porque eu acredito que muita gente não saiba, eu também não sabia. Eu tive que fazer uma pesquisa, tá? Eu estava gravando o vídeo, aí eu vi esse termo kiwi, mas que raio de kiwi é esse? Eu parei de gravar o vídeo, tá? Tanto que esse aqui é o take 2, tá? E fui pesquisar o que era esse termo kiwi. E kiwi é o termo que a Nova Zelândia, né, adotou para eles, tá? Então os neozelandeses, eles se autoproclamam kiwis, tanto que eles falam, então tem termos assim que vai se referir a uma família, fala assim, família kiwi, tanto que estava lá no texto, lá, kiwi family. Para eles, além que tem aquele pássaro kiwi, tem a fruta kiwi que eles gostam pra caramba também, né? Então eles se apelidaram disso, então a mídia usa o termo kiwi para eles,
O australiano e o kiwi recuaram os máximos de 2 meses atingidos na sessão de Londres e foram acalmados, mesmo com a reabertura das economias do mundo mantendo as bolsas de valores em alta. O australiano foi o último no caso, em relação ao dólar, tá? 0,66 e o kiwi em dólar também 0,61. No geral, a história macro é difícil de ignorar e as coisas estão melhorando, disse Jason Wong, estrategista sênior de mercado da BNZ em Wellington. Mas aqui embaixo, obviamente, a China é uma parte importante do que impulsiona os mercados. Os mercados estão aguardando a resposta da China em relação a Hong Kong e somos pegos no meio, né, por causa da guerra comercial. Um relatório do Financial Times, segundo o qual traders e analistas esperam que a China apure as regras de importação também sobre o dólar australiano, disse eles. As tensões aumentaram entre Austrália e China devido à pandemia do coronavírus, enquanto as relações Estados Unidos-China diminuíram em meio a ataques regulares do governo Trump sobre o manuseio do vírus pela China, no caso, o manuseio de informações. Atualmente, os Estados Unidos estão elaborando uma série de opções para punir a China por seu aperto em Hong Kong, incluindo sanções, tarifas e restrições. As empresas chinesas, segundo as pessoas familiarizadas com o discurso, isso realmente está acontecendo. Eu vi numa matéria, tá, que os Estados Unidos aprovou, né? Eles aprovaram que vão fazer sanções contra a China, tá? Foi aprovado. Então daqui para frente o pau vai comer. A não ser que o Trump dê uma moderada na língua dele, né? Mas do contrário, o troço vai ficar feio. Em outros lugares, o dólar foi marginalmente mais firme em relação ao iene, tá? O iene ficou 107, realmente está a média de 107, já tem vários dias já, por $1. E um toque mais fraco em relação ao euro e à libra. Olha, o dólar forte em relação ao iene é bom? Não, não é. Porque eu sei que muita gente vai me questionar também, né? Mas se o iene estiver fraco em relação ao dólar, o americano ele vai comprar do Japão porque ele sabe que o dólar vai render na mão dele, tá? Ele vai poder comprar muito mais do Japão por menos. Isso é óbvio. Tanto que, é aquilo que eu falo, e repito, não precisem acreditar em mim. Façam uma pesquisa, tá, no Google. E se vocês vão ver que os anos que o Japão mais teve crescimento, né, na base das exportações, foi os anos que o Japão, o dólar ou o iene em relação ao Japão estava muito baixo. Tá? O iene estava muito baixo em relação ao dólar. E nessa época, como é que se diz? As exportações estavam a rodo, as fábricas estavam assim, com zangueô lá no teto, tá? As fábricas estavam correndo atrás de funcionários direto, porque eles tinham que cobrir as cargas horárias. Era dia e noite as fábricas direto, batendo direto. Então, essa era uma consequência do iene fraco em relação ao dólar. Tanto que agora com a maioria dos países assim já dando uma brecada no Covid, né, no coronavírus, vai haver sim manipulação dos países em relação à parte monetária. A China era mestre para fazer isso, tá? Tanto que toda vez que a China começava a ficar ruim das pernas, ela manipulava a parte financeira dela e ela derrubava o yuan em relação ao dólar. Aí o que acontecia? Né? Eles começavam a ter bastante exportações. Nos Estados Unidos ficava doido com aquilo. E toda vez os Estados Unidos acusava de manipulação cambial.
Só que ficava naquele foguinho cruzado e não tinha resultado, e a China lucrava com isso. Toda vez tinha manipulação cambial, né? E essas manipulações cambiais são perigosas. Contra uma cesta de moedas, ficou estável no caso da Libra, tá? Contra a cesta de moedas, ficou estável em 98,86, uma fração acima de um mínimo de 2 meses, atingindo durante a noite. O euro subiu para um pico de 8 semanas em relação ao dólar em 1,103, tá? Na quarta-feira, subindo acima da média, né, de 200 dias, depois que o executivo da União Europeia divulgou um plano de 750 bilhões de euros para sustentar as economias atingidas pelo coronavírus, do bloco, tá? No caso eles falam daquela União Europeia lá, que tem aqueles blocos deles lá. Ele recuou, né, pois surgiram dúvidas sobre o caminho a seguir para alcançar o plano, e ficou em 1,102. A Libra estava entre 1,222. Provavelmente é muito cedo para dizer que o rally do euro é o início de uma grande reavaliação do risco europeu, disse Chris Turner, chefe global de mercado da ING, em nota. O caminho para obter o fundo de recuperação esculpido no orçamento da União Europeia a longo prazo é acidentado. Não é só lá não, filho, aqui também. Portanto, é difícil argumentar que o euro se mova mais alto em linhas retas em direção a níveis atuais. É aquela velha história. Se o euro subir, eles vão perder. Simples assim, tá? Mas eu falo para vocês de novo, não precisam acreditar em mim. Entre no Google, dê uma pesquisada, né, em relação ao câmbio e como é que se fala assim? O que ajuda um país a crescer cambialmente falando. No caso, se o país, se ele mantém a moeda dela forte, o que resolve para o país? Tá? É a mesma coisa o Brasil. O Brasil também já deu vários indícios disso. Teve épocas que o Brasil estava exportando direto. Por quê? O real estava baixo. Aí quando o real subia, caía as exportações. Simples assim. Vocês podem procurar essas pesquisas. Como eu falo, não precisam acreditar em mim. Pesquisem, né? Não é difícil, mas vai ajudar muitas pessoas a abrirem a mente. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.